Sim, eu nasci dia 18 de outubro de 1921, em Campo Largo, né? Eu sou a mais velha dos 5. Somos 5 filhos e eu sou a mais velha de todos. E a única viva. Todos já estão no céu. E o que eu lembro da minha infância eu me vejo pequena, toda vestidinha de branco e azul, umas vestidinhas todas com pregas, até que as pessoas do cavalo diziam, quando mamãe faleceu, nunca mais veremos essas meninas vestidas como do tempo da Dona Lourdes. E ela me vestiu de branco e azul, eu imagino que foi em honra de Nossa Senhora, porque só de branco e azul, 3 aninhos, minha tia babá me deu a pensar que foi porque ela me consagrou a Nossa Senhora. E de fato eu tenho uma imensa devoção a Nossa Senhora. Eu devo muito, muito a Nossa Senhora. Ela fez muito por mim, vocês vão ver no decorrer da história tudo que ela pôde fazer por mim. Meus pais eram o Joaninho Sara, né? E a Lídia Cordeiro da Rocha. Quando eu pedi a minha mãe, eu devia ter uns 8 aninhos, eu não estava com eles. Fiquei em Campo Largo com meus avós por causa do colégio. Então, para não perder o colégio, eu não fui com eles para o interior. Eu não estava lá na hora da morte de minha mãe. Mas um fato muito impressionante que ficou em mim, quando eu já era religiosa no convento, era noviça, e a Madre Geral veio visitar aqui. E ela perguntou se tinha das jovens religiosas que gostaria de ir missionária na França, porque a França não estava tendo vocações. E das 8 que se apresentaram, a mestra disse: vocês tomem cuidado, porque seus pais não vão saber, mas vocês têm que saber que nunca mais vocês vão voltar para o Brasil. Pense nisso. Então ficamos 4. E como o papai tinha chorado muito também na minha tomada de hábito, ela me disse: seu pai vai deixar? Se madre, se for a vontade de Deus, ele vai deixar. E mandou sentar. E na parte da tarde, ela voltou, abriu a porta da sala do noviciado. De religiosa, eu era chamada de Maria da Glória. Ela fez um sinalzinho de Maria da Glória. Aí foi aquele zum, ela. E no corredor, ela me disse: o conselho escolheu você. Então tem que telefonar para seu pai, para que ele venha, porque sem autorização do pai não podemos, a mais temos que fazer o passaporte. Naquela hora que eu realizei que era para sempre, eu fiquei meia dura. Você entendeu? Não, Madre, eu entendi. Eu vou ligar para papai. E daí eu fui para a capela fazer a via sacra para ter a força e a coragem de ligar para papai. Depois da via sacra, eu liguei para casa e foi a tia, minha madrasta, que respondeu. O que aconteceu? Eu não posso falar por telefone, tem que vir aqui. Mas seu pai está viajando, então não querer voltar, peça que ele me ligue, porque eu preciso falar com ele. Então, quando o papai voltou, ele me ligou, eu disse ao papai: o senhor tem que vir aqui, eu preciso falar com o senhor. Então eles vieram e a mestra foi comigo no palatório, chamava-se palatório, para atender os pais. Então eu falei para papai que me ensinou: mas minha filha, você pensou, disse, mas madre, ir tão longe, de um país distante, jovem assim, se ficar doente, se tiver algum problema. E a mestra disse: não, seu João, ela está na congregação. Lá ela tem tudo que tem aqui, tudo, e a mais. Aí papai disse: mas minha filha, você quer mesmo? Você acha que você vai ser feliz? Papai, eu acho. Então, o que eu posso fazer?
vamos então fazer o passaporte. E aí fomos fazer o passaporte. E depois, quando os dias estavam se aproximando para ir, o navio adiantou. E meus avós, que eram para vir na segunda-feira, o navio tendo adiantado, a segunda-feira tinha que estar no Rio. E a mestra me disse, não, ela não pode viajar sem se despedir dos seus avós. Então eu liguei para papai, queria avisar meus nonos lá, que eu estava indo para me despedir deles. E indo, cara, que passamos na casa de papai. E papai, falando com a mestra, dizia, mas madre, eu fico tão preocupada, não tenho como me consolar com isso. Ele dizia, a única coisa que me consola foi o que a minha mulher me disse morrendo. Aí eu disse, meu Deus, o que será que mamãe disse morrendo? Que a gente nunca soube. Ela me disse, Joaninha, a gente se amou muito, mas se eu soubesse que eu faria você sofrer tanto, eu me teria feito religiosa de São José e teria pedido para ir para a França. Nunca se soube nada disso. Eu estava realizando o desígnio, a vocação da minha mãe, indo para a França. E por que ela fazia papai sofrer? Porque a cada nascimento ela tinha uma depressão muito forte. Eu me lembro até grandinha de ver papai deitar assim, por um colchão na porta do quarto da mamãe, com aquele barulhinho para poder atender mamãe, né? Mas a minha alegria foi saber, nunca se imaginou uma coisa dessas, nem aqui, nunca na congregação, se tinha falado de alguma coisa assim. Só pode ser de Deus, né? Só pode ser de Deus. E agora, muitas vezes, quando eu digo, mamãe, lá do céu, reza por mim, que eu seja santa. Eu não quero ser santa de altar, mas eu quero ser santa. Então, foi assim que as coisas aconteceram, né? Eu cheguei com 15 anos, né? E 2 anos depois explodiu a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma coisa tremenda a Segunda Guerra Mundial, porque toda noite, durante 2 horas, os aviões passavam em cima de nós para ir bombardear a Itália. Então a gente tinha que nós íamos muito na capela rezar, né? Às vezes eu levava as alunas também no abrigo, embaixo da montanha tinha um abrigo, levava as alunas embaixo da montanha. E na volta, no inverno, era difícil porque tinha muita neve, então a gente rolava na neve e quando se ia para o dormitório, não tinha como se esquentar, não tinha mais como se esquentar. Então foi um momento também bem difícil, os 5 anos de guerra, né? 5 anos de guerra. Eu voltei nos anos 70. Eu voltei para me ocupar da formação. Mas quando eu cheguei aqui, não tinha candidatos. Não tinha. Daí a provincial me pediu para ir assumir a Santa Casa de Ponta Grossa, que não tinha ninguém lá para assumir. As irmãs estavam deixadas sozinhas lá. Então eu disse, eu vou, mas eu não revalidei, eu sou enfermeira de alto padrão na França, mas eu não revalidei meu diploma. Eu só revalidei de psicologia no Brasil. Aí eu cheguei lá, reuniu a diretoria e disse, olha, eu não revalidei meu diploma. Nós respondemos. A Santa Casa era um lixeiro, eu nunca vi coisa igual. Uma sujeira, pano sujo até na sala de atendimento. Todo mundo entrava e saía quando queria, a hora que queria, mesmo em sala de cirurgia, nunca vi coisa igual. Como eu tinha meu diploma também na França,
de hospitais, eu comecei a fazer, né? Primeiramente, a colocar em algum lugar uma enfermeira, a parte da tarde, para as irmãs poderem ficar juntas com ele, na nossa sala, do meio-dia até as 4 horas. Mas nesse meio tempo, me ligavam a irmã, porque não tem uma enfermeira em tal lugar, chama a enfermeira, para lutar que as irmãs ficassem pelo menos do meio-dia até as 4 horas. Né? E começaram a pôr ordem em tudo isso, os horários, fazer de novo tudo. E às vezes a situação era tão difícil que eu entrava no meu quarto e dizia, meu Deus, por que eu deixei? O que eu vim fazer no Brasil? E daí eu disse, perdão, Jesus, perdão. Não, eu vim porque se manifestou, Senhor. Perdão, eu estou aqui, eu vou fazer. Eu vou me esforçar. Aí descia de lá, como se nada fosse, ia para tudo, vendo aqui, vendo lá, arrumando. Tudo ia começando a entrar nos eixos, né? Nos eixos. E a tal ponto que o tempo que foi passando, os médicos até me pediam, os jovens médicos, aula de francês. Dava eles aula de francês também. Então passou-se 7 meses e daí eu fui nomeada delegada para o capítulo geral. Aí eu tive que deixar Ponta Grossa e vir para assumir com a outra delegada. Nós percorremos as comunidades para ir preparando o capítulo geral. E assim foi que tivemos o capítulo geral pela primeira vez no Brasil, em Porto Alegre. Aí eu podia ajudar muito na tradução do francês também, né? E a Madre Geral também me queria muito bem, e sabendo que ela estava em um país estrangeiro, eu ia muito ao seu encontro para saber se ela precisava de alguma coisa, né? Se eu podia ajudar em alguma coisa, né? E depois disso eu fui nomeada provincial da Bahia. Assumi a província. Mas aí eu comecei a dar aulas, o meu curso que fiz Personalidade e Relações Humanas, eu reunia a província em 2 grupos e fui dando todos esses cursos de Personalidade e Relações Humanas. Quem sou eu, né? Para que sou feita, etc. Né? Que agora eu transferi em Vida em Plenitude, porque no PRH a gente não podia usar uma linguagem religiosa. E não, eu fundei um para poder colocar, dar licença. Eu dei muitos cursos pelo Brasil todo. Norte, Sul, Brasília, tudo. Mas eu dava Personalidade e Relações Humanas. Daí que eu resolvi fundar esse curso. Aí eu dei mais em Taubaté, Guararema, em alguns lugares, mas ali no centro, né? No centro. Dei muitos cursos lá. Mas eu percebi também que era necessário formar continuadores. Até porque, com minha coluna, que eu estou de pé e ando por milagre, quem vê minha coluna pode ver que é milagre de Deus, que ainda possa fazer o que eu faço, e andar. Então, eu estou formando pessoas para darem continuidade. São 2 professoras aposentadas, mas de alto padrão, uma foi diretora de faculdade também. Então, elas vieram já 3 vezes aqui, em anos diferentes, fico uma semana toda, e a última vez que elas vieram, ficaram aqui também uma semana, fizemos 3 cursos. O meu agir específico, para que me sinto feita, e assim por diante, meu grupo essencial, para verificar se elas são mesmo, se elas fazem vida em plenitude nelas e se elas assumem, né? E daí
O resultado foi que, de fato, elas se acham feitas para a vida em plenitude, levar avante a vida em plenitude. Então, assinamos o cartório de direitos autorais, que são da congregação, né? E eu autorizei, elas estão com autorização em mão, para depois do carnaval começar a animar o primeiro curso em Taubaté. O Aspira Me Encontrar. Quer dizer, que aspiro saber quem sou eu, né? Olha, o que eu posso dizer é que o tempo que eu fiquei com meus avós, eu fiquei maravilhada, porque eram pessoas que vieram da Itália, mas boníssimas. A maneira como meu avô tratava os funcionários, dava aquele café, lanche, reforçado, cuidava de tudo. Era uma maravilha, sabe? Exemplos. Minha avó, muito piedosa, né? Ia à missa, e muito amiga da senhora Pupi também. E as duas iam à missa, que era a missa às 6 horas da manhã. E eu ia, eu já tinha feito minha primeira comunhão, né? Só que a gente tinha que ir em jejum. E as duas, depois da missa, ficavam batendo papo. Eu ficava lá atrás e dizia: pare, estou com fome, pare, estou com fome. E também o que eu posso dizer é que papai foi uma pessoa que marcou muito pelas qualidades que ele tinha. Um dia nós estávamos indo de Curitiba para Campo Largo e tinha pobres andando que estavam indo. Ele parou o carro, minhas filhas, empurrem-se para lá, vamos montar as pessoas. Subiram as pessoas para levar, chegando lá e disse: onde é que vocês vão? Levou elas, disse: qual é o seu nome? Não tem. Depois, minhas filhas, quando a gente faz o bem, a gente nunca dá o nome. Coisas assim, papai fazia, que muito me marcou, o homem honesto. Quando ele foi traído lá, e fomos para o interior, né, um amigo dele, e o papai tratava os funcionários humanamente, e o outro não, era o diretor. Então os funcionários queriam muito bem para papai. E ele se deu conta disso, aí ficava cuspindo quando encontrava papai. E um dia ele disse essa palavra terrível: um dia eu te desço. Papai falou, ligou para o nome, para no hospital imediatamente. Então ele perdeu o contrato. Chegando em Campo Largo, aí começou a trabalhar com carro, transporte. Até ter o necessário, montou uma fábrica de mata. Funcionava bem. E um belo dia tinha que ter aquele carijo na horta. Não é que pegou fogo, não se sabe como. De repente, assim. O que me edificou, que eu guardei na hora da janta, papai não disse uma palavra. Jantamos como se nada tivesse acontecido. Eu tinha perdido tudo, não podia mais funcionar, a fábrica não podia mais funcionar. Então são exemplos assim, olha, características que marcam para a vida. Como eu gostaria que as famílias, todas as famílias, os pais pudessem dar exemplos assim, né? Que marquem para a vida toda.